Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui ao lado de uma pessoa fantástica, comemorando não. Hoje nós temos não um mês de comemoração, mas é um mês de combate à pedofilia. Esse mês de combate é o mês laranja, Maio Laranja que chama, né? Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? É justamente o mês em que há uma fomentação. Isso é uma coisa que deve ser contínua, mas foi criado o Maio Laranja justamente para que as pessoas se lembrem do que já ocorreu, do que não pode acontecer e do que nós podemos fazer daqui para frente para que seja evitado que outras crianças passem por situações de abuso sexual, que é uma coisa extremamente grave não só para a sociedade, mas para a criança que sofreu o abuso e a consequência daquele adulto lá na frente. E toda uma família, toda uma estrutura que está por trás disso. Isso é um assunto muito sério, por isso hoje eu trago Jordi. Jordi foi vereador, deputado federal e Tá bom. estadual e foi o relator da maior CPI que houve no Brasil em combate à pedofilia. Essa CPI prendeu pessoas de alto escalão da política, não só no estado do Pará, né? Tiveram investigações em vários locais. E eu gostaria de deixá-lo para falar com suas próprias palavras e que vocês entendam, vejam este rosto e lembrem-se, nós estamos no Outubro Laranja, isso é um assunto muito sério. Então, eu gostaria que vocês me dessem a atenção de vocês e nos acompanhem. Olha, é um prazer muito grande estar aqui, a convite da Aline, que é uma amiga de muito tempo, e para a gente conversar sobre um assunto tão importante, tão grave. Como ela disse, dia 18 de maio é um dia que se reverencia os conselheiros tutelares, toda a luta de combate a abuso, exploração e violação de direitos de crianças e adolescentes no Brasil inteiro. Essa data, dia 18 de maio, é uma homenagem a uma criança de 8 anos que, em 1973, Araceli, uma criança de 8 anos, que foi sequestrada, drogada, estuprada e morta, covardemente, por jovens da alta sociedade, não era gente miserável, pobre, que assaltou e sequestrou para roubar, nada disso, e simplesmente por maldade e motivos fúteis, lá no Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo, estuprou e assassinou barbaramente essa criança. E houve uma comoção lá no Espírito Santo, e depois se transformou numa comoção nacional, e houve um projeto de lei instituindo o dia 18 de maio como um marco nesse combate à violação de crianças e adolescentes. Eu queria primeiro fazer algumas reflexões, aproveitando o tema. Primeiro, esse exemplo da Araceli, de 1973, portanto, já há muito tempo atrás, mais de 40 anos, 50 anos praticamente, mostra que esse crime não tem um perfil específico. E nós vimos isso na CPI. Eu fui autor, em 2009, aqui no estado do Pará, na CPI, fui autor e relator de uma CPI que investigou isso no estado do Pará todo, e também depois reproduziu-se no Brasil. E o que a gente constatou é que não tem um perfil. Nós denunciamos e investigamos esse crime praticado por empresários, por deputados, por padres, por pastores, por professores, por policiais, por empresários, prefeitos, enfim, todo tipo de gente também humilde, etc. Ou seja, não há um perfil específico que diga esse é pobre ou rico. Esse é de baixa renda, de alta renda, ou esse caso da Araceli também. Ela era uma menina de baixa renda, mas foi sequestrada uma menina que os garotos de classe média alta de Vitória sequestraram, drogaram ela, estupraram e
mataram a criança. Qual o argumento? Uma criança com 8 anos não tem nenhum poder de reagir, De defesa, ainda mais de droga. Então, Está assim, drogada, você não deu nenhuma oportunidade dela morder alguém. essa é a primeira característica. Segundo, nós estamos falando de um crime hediondo, na minha opinião modesta, o mais grave de todos, porque é praticado contra crianças indefesas. Nós temos aqui na investigação que nós fizemos no Pará, onde nós identificamos de 2005 até 2010, em 5 anos, cerca de 100 mil casos no Pará, Relatados, testemunhados. Isso, uma média de 20 mil casos por ano, de 2005 a 2009, concluído em 2010. Então, é um número absurdo de casos notificados, que foram notificados, que a gente conseguiu identificar. E, pasmem, 20% desses quase 100 mil casos foram praticados por crianças de 0 a 6 anos de idade. Ou seja, quase 20 mil crianças desses 100 mil foram praticados. Então, assim, é um crime. Segundo, é um crime que não tem difícil de ser investigado. Por quê? Porque é um crime praticado, primeiro, entre 4 paredes, de forma silenciosa, de forma clandestina, sob via de regra, 76% dos casos praticados no âmbito da família de pessoas próximas, ou seja, um aspecto de confiança. Exatamente, são pessoas que praticam esse crime que, de forma alguma, são suspeitas de praticar algum ato criminoso. Ao contrário, geralmente são pais, padrastos, irmãos, tios, pessoas que deviam estar tutelando aquela criança, protegendo, criando condições de proteção mesmo, e acabam sendo algozes dessas crianças. Então, e às vezes a criança não tem nem vai socorrer a quem? Quem vai socorrer? Vai notificar como? Pelo fato de ser no ambiente familiar, essa criança, geralmente, o agressor diz assim, olha, isso aqui é um segredinho e isso é normal, a criança não tem experiência para saber o quanto isso é verdade, é comum ou não, e assim, mas isso tem que ficar entre nós, porque se isso vazar, isso pode dar tragédia, eu mato todo mundo, mato você, mato a mãe, mato... E a criança não tem estrutura psicológica, cognitiva, emocional, para romper esse silêncio e denunciar. Ela geralmente ela fica quieta, amedrontada diante desse terror psicológico e se recolhe. Então, dificilmente uma criança espontaneamente, a não ser. E por isso teve a importância dessa CPI que nós fizemos, porque isso deu visibilidade na imprensa e aí foram torrenciais as denúncias que, a partir daí, as pessoas tiveram confiança de que, quando compreendeu deputado, Cefé, foi preso e depois solto, porque aí teve advogados e procrastinações judiciais, etc, etc, etc. O irmão da governadora foi empresário Guarani, que era diretor da Suprema, pastor Ezequiel, da Cúria, padre de Fátima, enfim, muita gente, aí isso veio à tona, a imprensa divulgou, e aí foi uma parceria importante, e aí as pessoas começaram a se encorajar de denunciar, e aí chovia de denúncias que a gente não teve conta de fazer. Então, assim, nós estamos falando de um crime hediondo, grave, que contamina 1.500.000 crianças por ano no Brasil. Nós não estamos falando de uma coisa rara, nós não estamos falando de uma coisa eventual, nós estamos falando de uma estatística vergonhosa para o Brasil. Do que é notificado. Né? Que é notificado. Agora, imagine quantas crianças tem dentro dos muros de uma casa, seja lá de qualquer que estão ali, que você não está enxergando, que você não está vendo, e ela não conseguiu chegar a uma delegacia, a um conselho tutelar. Ninguém tomou conhecimento dessa criança, mas que ela não foi abusada. Simplesmente que não houve a notificação. Os estudiosos do assunto, os pesquisadores, a professora Lia Navegante, uma pesquisadora aqui da universidade, tem livros publicados, e ela é uma especialista no assunto, entre outros. A literatura é muito farta nesse sentido, que
geralmente, para cada criança notificada denunciando essa situação, tem 3 a 4 ou 5 no anonimato, assim, como descoberto. Então, a gente pode fazer uma ilação de tamanho dessa tragédia. Então, mas só no Brasil, notificados que estão registrados, é uma média de 1.500.000 crianças e adolescentes que são violadas. Não necessariamente só na sua dignidade sexual, mas eu digo violações dos direitos Porque, da veja criança, bem, gente, maus tratos, etc. estupro não é só a conjunção carnal, existem outras, não é só a penetração que é o estupro. Não, gente, não é isso. Tocar no mamilo de uma criança de 7, 8, 9, 10, 12, 13 anos é crime, estupro. É tipificado como estupro. Antigamente era assim. Precisaria ter a conjunção A carnal, conjunção carnal, é, penetração de pênis e e vagina, não é mais. vaginal, anal, se lá o que fosse, mas hoje não. Nós mudamos esse conceito para melhor, porque o Para controle resguardar, você, resguardar uma você pode tocar, manipular o sexo, os órgãos genitais de uma criança, e não necessariamente fazer uma penetração. mas Isso não deixa de ser não deixa de ser estupro na não lei deixa atual. de ser um Então, não deixa de ser uma pessoa que tem que ser separado, porque é um conselho. é. Da outra forma, da mesma forma que a legislação avançou quando antigamente precisaria ter o testemunho e a denúncia tinha que ser da família ou da vítima. Agora não precisa. Qualquer pessoa que tome conhecimento de um crime desta natureza pode ser o ator pode promover a denúncia para a investigação. Professor, Vizinho, parente, amigo, qualquer pessoa que testemunhar, que testemunhar não, que tomar conhecimento de um crime dessa natureza, ela pode ir numa delegacia, pode ir no Conselho Tutelar, pode ir no Ministério Público, pode ir no juiz, pode ir na OAB. Isso tudo são portas de entrada para você. observem as crianças, observe uma criança que é brincalhona, que é risonha, que é espontânea, ela começa a se fechar, começa a voar, começa a... Não é normal. Observem as suas crianças, procurem ter contato com as suas crianças, tendo grau de parentesco ou não, procure observar, escutar. Dão sintomas. Por mais que um agressor fale, vou matar, a criança ela vai respeitar. O comportamento dessa criança tem sintomas que são muito claros. Não é? A pessoa fica tímida, fica mais contrita, fica mais deprimida, o desenvolvimento cognitivo dos estudos fica um pouco mais abalado. É uma pessoa, uma criança que geralmente tem dificuldade de sociabilização. Geralmente há sintomas muito claros. Quando o agressor é a figura masculina, ele repulsar muitas vezes até outras pessoas da figura masculina que não tem nada a ver com o crime, mas aquela figura masculina gera uma repulsa, uma contrariedade, é instintivo da criança. Né? Tem, muito, tem muitas vezes até há casos, não é sempre, não há uma relação direta, mas há casos que nós recolhemos depoimento que muitas vezes essas crianças do sexo feminino se, se interessam por relações homoafetivas porque reagir, porque a aversão daquela figura, às vezes bebês, e isso é uma manifestação, às vezes, muito inconsciente até, né? Mas acabam por uma questão de proteção, de repulsa, de não ter uma aversão àquela coisa. Então, o trauma dessas crianças que são vítimas de exploração, de abuso, são irreversíveis. Mesmo que você faça um tratamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, para repor a normalidade, as marcas são cicatrizes muito fortes. Precisa se trabalhar muito nessa criança para poder, digamos assim, desfazer os fantasmas, os traumas que ficam cravados na intimidade, na consciência de uma criança. Então, é um animal. Então, um animal que foi machucado, pega um cavalo, porrado. Ou ele se torna apático, ou ele se torna. Então, assim, como eu disse, os casos que nós identificamos, 20%, 22% dos crimes foram praticados contra crianças de 0 a 6 anos.
Nós, inclusive, tivemos contato na época, em 2009, na Santa Casa, de uma criança de 1 ano e 2 meses que tinha sido estuprada multiplamente por um vizinho e ficou completamente. Foram 2 cirurgias de reparação dos órgãos sexuais, dos órgãos genitais dessa criança, e nós ficamos aguardando o resultado da cirurgia na época. E o médico disse: olha, conseguiu, acho que vai lá ficar bem, na, na, na Dentro da expressão, na possibilidade. expressão bondosa do médico, quer dizer, ele estava se referindo provavelmente à condição clínica, digamos assim, biológica, fisiológica dessa criança. Essa criança não vai ser a mesma, não vai ser a mesma do tempo. Agora, então esse é o problema. Como é que a gente pode superar isso? Isso não depende só de delegado, de juiz, de promotor, de assistente social, dos CREAs. Aqui eu queria aproveitar para parabenizar e dar um louvor muito forte a toda essa rede de proteção que envolve conselheiros e conselheiras tutelares, trabalhadores dos CREAs, dos CRAs, do Ministério Público, delegados, investigadores, pessoas que têm compromisso com essa rede Verdade, é, de apoio. de apoio, né? Essa rede precisa funcionar como um todo. Não adianta ter só o conselheiro tutelar, não vai resolver o problema. Porque às vezes o conselheiro tutelar tem conhecimento de um problema desse, vai lá, identifica, investiga, notifica, encaminha para quem? Para o Ministério Público. O Ministério Público, se não fizer a parte dele, Não aconteceu isso agora? aí assim, aí às vezes o Ministério faz a parte dele, mas se o juiz não fizer, aí às vezes o juiz, mas se o delegado não fizer o inquérito com mínimo de isenção, pautado, né? Tem delegado que chama a vítima para fazer uma audiência junto com a Imagina uma criança de. Vamos colocar uma criança até mais velha, uma criança de 12 anos fazendo audiência na presença do criminoso. do criminoso. Isso Que é possível, que é uma pessoa que já tem um desequilíbrio ali. que a autonomia. É um louco, porque a pessoa que faz um predador. Então, que autonomia essa criança? Geralmente, essa criança é mais pobre do que o Existe uma hierarquia, tem uma né? relação de poder, de Poder. econômica, via de regra. 90% é um professor contra um aluno negociando nota, é um empresário tentando seduzir com bens materiais Uma a influência menina aí daquela de 12 criança de anos. 12, 13 anos, 14 anos. E às vezes a situação, a confusão entre o bem material e o amor é uma coisa que precisa ser tão trabalhada na cabeça das pessoas que eu digo que eu já vi gente que vive com seus algozes como se os amasse, mas não consegue Essa até que relação ponto olhar para si mesmo e refletir que a pessoa tinha 12 anos, que a pessoa tinha 13 anos, e o algoz tinha quanto? E o equilíbrio disso. é diferente. Às vezes tem meninas de 14, 15, 16 anos que se apaixonam por um rapaz mais adulto, tem uma união estável. Isso não necessariamente não tipifica o crime. De 14 acima. De 14 para cima, mas de 14 para baixo. 14 para baixo, qualquer coisa é crime. Gente, é o que eu Pode, falo. Ah, a menina de previsão. 14 anos, ah, ela é grande, ela é bonita, pois é. Aí você que está aí do outro lado nos olhando, pense assim, se você tiver uma neta de 10 anos, olhe para sua neta, olhe para sua neta de 10 anos e pense, se fosse minha neta, será que eu ia ter que ponto de vista? Se fosse da sua casa. Exatamente. Você achar isso legal, isso é normal, não todo mundo é muito normal isso. Não é, gente, não é, isso não é. Então, assim, Aline e todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, nós temos três pilares assim para dar escala nesse enfrentamento. Claro que cada um deve fazer, ele pode fazer. Não precisa ser vereador, não precisa ser delegado, não precisa ser assistente social, não precisa ser conselheiro tutelar, membro da OAB, nada disso. Cada um pode socializar no seu vizinho, na sua família, no seu local de trabalho, a gravidade do problema, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento desta vulnerabilidade nessa escala. Isso é um crime que está sufocado, camuflado. Né?
Então, assim, todo mundo tem que fazer individualmente. Mas, para a gente enfrentar isso numa escala maior, nós temos três, na minha opinião, tem três caminhos. Primeiro caminho é o caminho da punição exemplar dos algozes. Não dá para a gente dizer, não, é porque eu sou advogado, mas a minha linha não é punitivista, não é. Não, eu também não sou punitivista. É, acho que não se resolve 90% dos casos, mas casos como esse, né, não tem como, porque senão você não Fomenta cria a a pedagogia, desgraça. você não cria a pedagogia do enfrentamento, que é punir o abusador que estuprou uma criança de 8, 9, 10 anos de idade. Tem que prender, Tem algum, tem que botar tem para a algum cadeia. caso Tem vários, eu vou já lhe citar aqui, da impunidade, torrenciais. Mas, enfim, o primeiro é isso, nós não podemos calar. A sociedade não pode aceitar isso como uma coisa normal, como uma coisa comum. Ah, mas o cara não é criminoso, ele abusou, mas também a menina já era rodada, também a menina andava ela de se shortinho, insinuou. Ah, se o cara chegar com um quilo de cocaína para consumir, porque né? a pessoa Não, está a pessoa oferecendo, está oferecendo. perde o nariz e morre É. logo. Então, quer dizer, esse tipo de argumento é crime. Então, nós temos que punir exemplar. Infelizmente, o Brasil e o Estado do Pará não é um bom exemplo, ou não é o melhor exemplo de punibilidade. Pode melhorar. Pode melhorar ainda. Segundo, por exemplo, vou dar dois casos que ocorreram agora. Ano passado, no Cachoeira do Arari, um empresário foi flagrado com uma criança menor vulnerável, abaixo de 14 anos. O delegado fez a investigação correta, os conselheiros tutelares, inclusive, quero parabenizar aqui o conselheiro Laurinho e outros que ajudaram nesse trabalho, da Cachoeira do Arari. O camarada do delegado prendeu em flagrante. Em 48 horas, uma juíza, mulher, juíza, liberou. E a gente sabe que esses caras não fazem uma vez só. Não. Esses caras são recorrentes, esses casos são recorrentes na prática do crime. Então não tinha porquê, foi flagrante. Podia ficar lá um tempo até Cachoeira do Arari é uma cidadezinha pequeno, do Marajó, pobre, todo mundo conhece. Quer dizer, esse camarada deve estar dando risada, mas olha, é dinheiro, pagou. A lei não vale para rico, só para pobre. E isso, em parte, é verdade. Ontem, dia 15, em Moaná. Moaná também, Marajó. Não, é Marajó. Tá, gente? A gente está falando da região do Marajó. Em Moaná, um professor de 52 anos de idade, um tal de Iracizinho, que chama ele, Iracizinho, Iracizinho, chamam ele esse professor de Iracizinho, foi preso semana passada, Ele é da escola abusando de da rede municipal. Professor da rede municipal, abusou dentro da sala de aula de um garoto estuprou uma criança de 8 anos. Foi flagrado, alguém viu, uma merendeira viu, denunciou, enfim. O menino foi passou, preso, fez perícia, o crime foi caracterizado e o juiz, doutor Luiz Trindade Júnior, simplesmente liberou esse abusador de 52 anos que abusou de uma criança de 8 É um professor municipal. Foi ontem isso. É um professor municipal que provavelmente ele vai voltar a dar aula na mesma sala. Se bobear. E vai encontrar os colegas dessa criança e vai falar se ele já não pega outras, né? Se ele já não devora outras. Fala, pode me denunciar que eu vou voltar. Já tem uma perícia, a gente não está falando de uma coisa que não foi periciada, nós estamos falando de um fato que foi periciado. Houve a constatação do crime, é igual aquele caso que. Provavelmente esse garoto não foi a primeira vítima desse professor. Mas o que me estranha. Chegar lá, está dentro da escola e fazer isso dentro da escola. A criança ficou lá esperando a chegada do responsável e o professor ficou lá, corrigindo coisa, aí deu um momento que eles estavam sozinhos e aí houve o crime lá. Então, assim, mas o que me estranha, mais do que o fato, ou tão quanto o fato, é um juiz de direito, com todo respeito ao doutor Luiz Trindade Júnior,
uma cidade pequena, a comoção que isso gera na criança, a sensação de impunidade que a gente está discutindo, o que gera, é tipo assim, ali é cotoca, não vale nada, sabe? Então, não pode continuar desse jeito. Então, essa questão da punição dos criminosos, me parece, é uma coisa urgente, necessária. Todos nós temos que pressionar. Segundo aspecto, além do combate à impunidade, é o aparato do Estado para socorrer as vítimas das suas famílias. Não é? Imagine uma mulher, mãe de 3 filhos, ou de 2, ou de quantos forem, que descobre que o seu parceiro, seu marido, seu amante, seu companheiro, seu namorado, seja lá quem for, está abusando das suas crianças. Vamos dizer, essa mulher é independente afetivamente, que é o cara que pai ou padrasto dos filhos dela. Ela é dependente emocionalmente, que é o cara que escolheu para viver com ela, em algum momento. E é o cara que banca a provisão material daquela família, daquelas crianças, aquela toda. Eu pergunto, mulher pobre, sem escolaridade, sem dependente múltipla, como é que ela se liberta de um negócio desse? Como é que ela dá um tchau para esse rapaz, denuncia na polícia e vai para onde? Aí ela onde? Com 3 crianças. vai morar onde, que abrigo, com que advogado para proteger. Primeiro que ela apanha logo de cara, quando souber. Não, e aí você acha que uma medida, sim, uma medida, tá ali uma liminar que ele não pode se aproximar. Gente, nós estamos falando de isso aqui não é outro mundo, isso aqui é um Brasil, nós estamos falando da região norte. Casos como esse estão acontecendo na Ilha do Marajó. Gente, Não, no Brasil inteiro, mas eu falo assim, tem lugares que as pessoas chegam de carro. É viatura, vai chegar lá. em qualquer interior, mesmo que não seja no Marajó, numa casa no interior, num ramal, numa coisa toda. Que estrutura essa mulher tem? Ela está resguardada. Quando ela pede apoio do Estado, Ela está pedindo socorro. advogado, assistente social, psicólogo, uma bolsa qualquer, um dinheirinho, um salário mínimo para suprir as suas necessidades, até ela pensar o que ela vai fazer da vida, não tem nada disso. Ela diz, se vire, se dê um jeito. Quer dizer, aí nessa hora de decidir, como é que essa mulher vai decidir romper esse laço dessa tripla ou quadra dependência e vai para onde, gente? Com o amparo de quem? Não é uma decisão fácil. A Lei Maria da Penha está dando agora, parece que vai passar a data, mas não está em vigor. Será que não vão estender isso para a questão dos abusos? Não está previsto, é para vítimas de violência, né? Mulheres, etc. Mas, enfim, eu estou falando um fato concreto. Não precisa a gente investigar muito para saber que isso é realidade. Então, não é uma decisão fácil esta mulher. Eu recomendo que faça, claro, mas não é uma decisão fácil que a gente possa, em 2 tempos, dizer é esse o caminho mais certo, o caminho mais certo é esse, mas tomar essa decisão nessa circunstância é diferente de você ter salário, ter um funcionário público, uma renda. Aí o cara diz assim, vai-te embora, que eu quero saber. Aí a gente aplaude, mas numa condição ou outra, não é fácil. Então, E mesmo, volta a falar, às vezes não é só o dinheiro, né? Como a gente estava falando, às vezes tem toda uma questão emocional, às vezes filhos que são apegados, que aí, toda uma cadeia tem toda uma de cadeia que dependência, de relação complicada. Agora, e o terceiro aspecto, que eu acho que é o mais importante do que punir e proteger a infraestrutura do Estado, etc. E tal, é isso que a gente está fazendo aqui, discutir a prevenção. Porque esses 2 outros fatores são depois da vítima, existir uma vítima, um algoz, um cara para prender, um cara para enquadrar o Código Penal, uma criança para ser protegida com psicólogo, para tentar recuperar os seus traumas, mas o mais importante é a gente socializar esse debate, é dizer que isto existe nessa escala, isso ser um debate para a gente fazer, você que é uma advogada competente, dedicada, eu não estou falando isso para agradar, vocês sabem disso, você sabe disso, mas assim,
De vez em quando, uma vez por mês, diretor, eu posso ir lá fazer uma palestra sobre chamar um conselheiro tutelar, uma conselheira tutelar, para a gente ir lá junto fazer um bate-papo informal na última meia hora da semana, na sexta-feira, sobre essa questão. Então, assim, isso pode ser feito por uma diretora, por uma professora, lá no sindicato, na associação da OAB, na igreja, seja ela qual for. Ou seja, esta conversa precisa ser tirada esse véu. sair do muro e ir para a sociedade, e aí a gente, cada mãezinha, cada papaizinho, cada pessoa tutelada, uma avó, diz a seguinte: olha, não pode, criança, não pode, não dê de bobeira, não deixe ninguém chegar com uma conversinha para tocar o seu corpo é sagrado, não pode, fora a mamãe e pessoas de confiança, você não pode, médico, é. Então, essas coisas não custam nada, custa zero. É ir para uma sala de aula, conversar com os pais, ir para um sindicato, para uma igreja, o pastor, o padre, uma hora lá qualquer da dizer, gente, olha, existe um problema, nós estamos no mês de maio, é um mês dedicado a isso, ou seja, dar um toque de consciência e pedir para as pessoas reproduzirem. Eu acho que isso é o mais importante que pode evitar que todas essas tragédias ocorram na sociedade brasileira e na sociedade paraense. O que eu sugiro, você que tem uma criança, fomente segurança nos seus filhos, fomente autoconfiança nos seus filhos. Isso é uma coisa que você consegue trabalhar com suas crianças. Fomente conversas, converse com seu filho, converse com a sua filha, fomente ser uma criança reativa. Cuidadosa, atenta, né? Tente ao máximo. Respeito, existe um limite entre o respeito e a omissão. Ensine seus filhos a serem respeitosos, mas também ensine seus filhos a morrer. Entendeu? Quando há necessidade. Entendeu? Fique de olho nos seus filhos. O senhor tem mais alguma sugestão? Não, eu já Eu falei. adoraria. Gente, tem tanta coisa para te falar aqui que a gente vai ter que voltar. Vamos conversar mais vezes. Nós temos mais assunto. Mas, como o Jordi é uma pessoa que está no meu coração e teve tanta relevância, eu espero que volte a ter muito mais na frente, porque essa experiência é muito grande. Mesmo que hoje você não esteja com cargo política, você continua ativamente na sociedade. Eu acho isso um bom exemplo. Não, eu tenho ligado. O meu partido aqui no Estado, eu estou querendo fazer propaganda. Não, isso não tem gente, isso aqui não tem nada a ver com política, tá? Foi citado, mas eu Isso, mas é porque como ele foi deputado e hoje já não é mais, já foi vereador, já foi deputado. Aí como ele não é mais, eu falo que ele não é mais político, mas ele é uma pessoa ativa na política e eu acho que tem que ser chamado muitas vezes mais para falar sobre isso. Tá bom, eu fico à disposição, obrigado pelo convite mais uma vez. E é um prazer muito grande estar com vocês aí, sendo entrevistado por essa jovem inteligente, combativa, guerrida, bonita, Lutadora. lutadora também, de karatê, jiu-jitsu, certo? Então, obrigado pelo convite, fico à disposição. Muito obrigada, pessoal, e até mais. Tem e-mail, Instagram, queira seguir? Instagram, Arnaldo Jordi com Y. @Arnaldo Jordi com Y. Esse é o Instagram, as redes sociais estão aí. E o que mais? Nosso programa vai ser disponibilizado por uma rádio Cidade. Quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar terças-feiras às 17 horas pela Mater Dei, que é um programa católico. E no YouTube, estou tentando, gente, desculpa, eu sei que tem gente que está mandando mensagem, eu ainda não consegui trabalhar para o Instagram. A gente ainda não conseguiu fazer esse link, mas vamos fazer. Eu explico que eu não sou jornalista. Sim. A gente quebra um galho, procura levar coisas que são relevantes para a sociedade, mas minha função é ser advogada e ser empresária. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade. A gente procura tentar levar o melhor possível e cada vez mais aperfeiçoando para o bem de todos. Obrigada mais uma vez. Obrigado também.